Oi, gente, tudo bom? Nós estamos na terceira aula de relevo e geomorfologia. Lembrando que, caso vocês não viram as aulas anteriores, dá uma olhada, dá uma consultada, porque a gente vai dar continuidade. Na aula anterior, nós falamos sobre os agentes internos e agentes externos, processo da formação do relevo, e hoje a gente vai falar do relevo em si. Vamos retomar alguns pontos, mas caso vocês queiram ver de maneira detalhada, bem explicada, como esses processos aconteceram, dá uma consulta nas aulas anteriores e depois volta para esse vídeo, ok? Então vamos seguindo lá. Então, gente, começando do básico, né? O que seria o relevo? O relevo, de maneira bastante sintética, bastante simples, ele seria mais ou menos o modelado, a forma da superfície terrestre, né? Então, todas as formas que a gente identifica, seja penhascos, morros, planícies, depressões, cadeias montanhosas, todo esse modelado, essa estrutura que apresenta na superfície, nós chamamos isso de relevo, tá? Então, relevo são essas formas, são a maneira que é distribuída a composição rochosa do planeta. E aí, em cima dessa estrutura, né, a gente tem os biomas, a gente tem aí a composição de plantas, e pensando no ser humano, né, toda a nossa acomodação de cidades, né? Então, quando a gente falar de relevo ou geomorfologia urbana, nós estamos pensando no relevo da cidade. Tudo bem? Então, a gente tem todas essas estruturas que aqui a gente está vendo aqui nesse desenho, nessas imagens aqui. Bom, então, seguindo no anterior, eu fechei nas últimas imagens com essa figura aqui, que essa figura ela mostra o processo do intemperismo através da meteorização, né? Que é a meteorização ou intemperismo, que é a destruição das rochas em partículas menores, e essas rochas vão ser transportadas através do vento, né? Então, são as forças eólicas, ou dos rios, né? As forças fluviais, que são os principais agentes. Então, eles transportam para as regiões mais baixas e, através desse processo, a gente tem a sedimentação, né? A acumulação desses sedimentos em diversas camadas. As camadas vão sofrendo uma pressão em relação a outros esses grãozinhos e formando aí rochas sedimentares. Então, a gente tem esse ciclo que a gente pode descrever como ciclo erosivo. Então, só frisando, o vestibular tem duas definições para erosão. Uma definição mais restrita, que seria quase como um sinônimo para intemperismo, né? Então, intemperismo e erosão seria a mesma coisa, e a segunda definição que tem sido utilizada nos últimos anos, que seria no meio acadêmico mais correta, esse processo que leva a intemperismo, transporte e sedimentação. Então, todo esse processo completo seria o processo erosivo. Tudo bem? Então, só para relembrar esses pontos. Então, uma coisa que é importante também a gente relembrar é que o processo da construção do relevo, ele necessita de dois entes básicos. Primeiro, os agentes externos, que são os agentes climáticos, né? Sol, chuva, vento, geada, essa amplitude térmica, quente, frio, tudo isso é responsável por transformar as rochas, né? No caso do intemperismo, vai desgastando essas rochas e a partir daí elas vão se transformando em sedimentos, né? Então ou vão sendo transportadas, como a gente falou anteriormente, então tem esse processo acontecendo. Por outro lado, também nós temos os agentes internos, que nós já começamos a falar na nossa primeira aula lá, que é basicamente a dinâmica das placas tectônicas. Então, como nós comentamos, entender muito bem a teoria das placas tectônicas, ela é importantíssima para entender outros conceitos, outras áreas do conhecimento da geografia, seja geografia física, seja área de solos, de próprio relevo, clima, biomas, então ela ajuda bastante no entendimento, né? Então, eu costumo falar o seguinte, da geografia física, tem duas áreas que são importantíssimas, né, que são centrais, que elas ajudam a entender outros processos. Um é o clima é importantíssimo, entender bem clima, entender bem a dinâmica climática é essencial, né, que a gente vai tratar isso nas próximas aulas, e entender bem as placas tectônicas. Isso é importantíssimo.
Bom, em relação aos agentes internos, né, nós temos dois processos aí que são importantes na formação do relevo. Um são os falhamentos, né? Então, aqui simboliza essa placazinha aqui, né? Essa estrutura, essa plataforma, é como se fosse uma quebra, né? Da estrutura. E o dobramento, né? Como o nome já fala, é uma história de dobra, né? E o que começa a acontecer? Ó, reparem essa setinha que está aqui no canto direito aqui da figura. Então, ela mostra o seguinte, que quanto maior a profundidade da crosta, pensando na superfície terrestre, as regiões mais aprofundadas, a gente tem uma maior propensão, de uma maior maleabilidade, uma maior plasticidade da crosta. Então, o que acontece? Próximo da superfície, a gente tem uma temperatura menor e uma pressão menor. Lembre-se, gente, pressão é um conceito físico, a gente está falando de força. Né? A força que no movimento da crosta, nas placas tectônicas, essas rochas fazem entre si. Com essa pressão aumentando, também se aumenta a temperatura. Então, quanto mais para baixo, né, setinha ela vai indo, maior é a pressão, maior a temperatura. Então, isso vai aquecer as rochas, ter uma maior plasticidade. Então, essas rochas pressionadas próximas à superfície costumam quebrar, como se fosse uma régua, né? Então, você vai entortando uma régua, ela quebra. Nas regiões mais profundas, quando tem uma maleabilidade maior, elas costumam ser dobradas. Então, são coisas que nós falamos aí, de novo, em aulas anteriores. Bom, então, seguindo, aqui é um exemplo clássico, né, de uma falha. A gente tem aqui várias camadinhas, que são as sedimentares que podem ser de alguns milhares até alguns milhões de anos, né, essa estrutura se acumulando. Geralmente são milhões de anos. E aqui a gente vê várias bandas, né, várias áreas de camadas, uma marrom mais acinzentada, né, um cinza mais escuro. Reparem vocês que quando a gente está vendo essas camadas, elas continuam para cá, elas dão uma quebrada e elas continuam na parte seguinte. Então, por que acontece esse fenômeno? Por conta das falhas, que nem a figurinha mostra anteriormente aqui. Então, isso é um falhamento. Outro exemplo muito bom aqui é um exemplo de uma dobra. Então, assim, quando a gente fala dobra e falhamento, isso é literal. Então, isso é bem interessante quando a gente estuda esse tipo de coisa, que na natureza a gente vê esses processos de maneira extremamente clara. Né? Não é uma coisa abstrata no mundo das ideias, não é uma ideia platônica. Não é isso. Na verdade, é literal que isso acontece. Então, dobramento, falhamento são consequências dos agentes internos, que são as placas tectônicas. E eles ajudam também a estruturar o relevo. Então, de maneira geral, os agentes internos, eles são os agentes estruturantes, que eles vão criar um alicerce para que vai se constituir o relevo, né? Então, a gente pode fazer uma analogia com um prédio, com uma casa, o alicerce, né? As bases, quem vai dar são as placas tectônicas, o material também, o resfriamento do magma, transformação em rochas, e quem vai modelar, criar as formas, ajudar a esculpir essa superfície, vai ser o clima. Então, são agentes escultores, né? Então, não esqueçam disso, que cada agente tem sua função primordial, tá bom? Então, sigamos. Então, nós temos basicamente isso. Esse mapa aqui, creio que mostrei para você já na aula passada, ele mostra a constituição física da Terra. Então, é sempre importante interpretar esse tipo de mapa. Nas cores mais avermelhadas que a gente está vendo aqui, são cadeias montanhosas, dobramentos modernos. Quem não lembra que é dobramento moderno, volta na primeira aula que lá dou uma explicadinha para vocês. As partes mais amareladas são as partes mais rebaixadas. Eram áreas de antigos cadeias montanhosas, que com o passar do tempo, os agentes externos, agentes climáticos, eles foram esculpindo e transformando nessa composição mais baixa. Né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma característica de um relevo bastante antigo. Então, por isso que a gente é muito difícil a gente ver alguma superfície acima de 2.000 metros. Então, por exemplo, acima de 3.300 metros no Brasil, não há nada, nenhuma parte do país que tenha acima dessa altitude.
Diferente, por exemplo, quando a gente vai no Himalaia, aqui na região aqui asiática, que você tem 8.400 metros de altura, facilmente, né? Butão, Nepal, a região do Tibete chinesa, são regiões extremamente elevadas. Um planalto normal, o planalto chinês, tem uma altitude média de 4.000 metros. No Brasil, a altitude média é de 300 a 500 metros. Então, são áreas bastante antigas, bastante desgastadas. E a área esverdeada que a gente está vendo aqui são estruturas mais baixas, né? Como esse é um mapa mundi, muitas vezes eles mostram também áreas de depressão. Por exemplo, aqui próximo do Mar Cáspio ou na Holanda, né, que hoje a gente chama de Países Baixos, né, a gente não chama mais de Holanda, que são regiões abaixo do nível do mar. Bom, então nós temos aí essas estruturas, temos essas características gerais. Uma definição clássica, né, que é muito comum para a gente denominar relevo, são as três diferenças: planalto, planície e depressão. De maneira clássica, a gente costumava chamar de planalto uma estrutura acima de uma determinada altura básica. Então, por exemplo, antigamente se chamava planalto uma estrutura acima de 300 metros. Abaixo de 300 metros se chamava planície. Mas isso é uma forma de classificar mais antiga. Não que a altitude ela não seja importante para a gente entender o que é planalto, o que é planície, o que é uma depressão. Elas são importantes. Mas é essencial também a gente levar em conta o processo que está agindo nela. Então, assim, a definição que eu vou colocar aqui é uma definição pautada mais na realidade brasileira, que é uma realidade cobrada nos vestibulares, e ela tem como base a obra do grande geógrafo Azabi Saber. Né? Não sei se vocês ouviram falar, mas é um geógrafo muito importante no Brasil, né? Morreu recentemente, e tem uma vasta obra, né, de estudos do Brasil, América do Sul e afins. Né? Então, para o que ele pensava? Ele partia da ideia do processo erosivo, como nós vimos na passada, intemperismo, né, o transporte e sedimentação. Então, quando nós pensamos em planalto, a gente tem que pensar o processo que está agindo nesse meio. Primeiro, a gente leva em conta a altitude, então a gente pode, por exemplo, colocar planalto acima de 300 metros, ok. Só que o que está ocorrendo aqui? Então, vamos pensar aqui, ó, regiões mais altas. O que vai ocorrer aqui mais? Sedimentação ou erosão dos materiais, ou seja, desgaste das rochas, do material. Então, vai ter ganho de material ou perca de material. Quando a gente parte assim, olha, são regiões mais altas, né, mais suscetíveis à erosão, né, a desgaste do material, agentes climáticos no geral, a gente pode pensar realmente que são áreas mais suscetíveis à perda de material. Então, são perdas de material, são planaltos. Então, vamos lá. O que são planaltos? São áreas altas, elevadas, sempre pensando no seu entorno, certo? E também com maior propensão a perder material. Então, você tem maior erosão do que uma sedimentação. Tudo bem, gente? Beleza? Por outro lado, nós temos aí as planícies. O que é uma planície? Como o nome já fala, é uma área relativamente plana, mais baixa, muitas vezes acima do nível do mar. O nível do mar é uma forma de classificação importante para o relevo. Só que ele tem uma característica essencial. Ele acumula materiais. Então, aonde está sendo desgastado, aqui está acumulando nas planícies. Então, lembrando, planície é uma área de acumulação de materiais. Tudo bom? Beleza? Por fim, nós temos depressão, né? O que é depressão? É um conceito que está muito relacionado com o local da onde que eu vou ter o tipo do planalto. Como assim? Vamos lá. Então, por exemplo, temos depressão relativa aqui. Depressão relativa, quando a gente fala a palavra relativa, é relativa a algo. Nós temos a ideia de um contexto. Nós temos dois tipos de depressão, a depressão relativa e a depressão absoluta. O que é depressão relativa? Vamos pensar o seguinte, essa área que eu estou passando o mouse aqui é uma área de planalto.
Aqui é uma área de planície. O planalto é maior do que a planície, ok? Mas se eu pegar só a área de planalto, qual que é a área mais baixa? A depressão relativa. E o que acontece? A depressão relativa é uma região mais baixa, mas de vez ter o processo de acumulação de material, como a planície, ela tem perda de material. Então, ela está sendo erodida. Então, aqui está formando um buraco, aqui que vocês estão vendo, é uma área depressiva. Por que acontece isso? Muitas vezes pode ser que a rocha é muito mais frágil, é muito mais suscetível à decomposição pela água, então ela vai se desgastando, formando aí um buraco, uma área de depressão. Então, forma uma depressão relativa. Por que relativa? Porque ela é relativo à altura do planalto. Se eu comparar a depressão relativa, essa altura, com a planície, ela é mais alta que a planície. Então, ela depende de um contexto. O que é uma depressão absoluta? Que esse desenho aqui não contém, mas seria uma área de depressão abaixo do nível do mar. Então, se tiver uma área abaixo do nível do mar, é uma depressão. Então, lembrando, depressão é uma área baixa que sofre muito mais desgaste do que a acumulação de material. Então, esse é o conceito de depressão. Vocês percebam aqui que tem outra coisa, que é escarpa. Escarpa é uma denominação de relevo muito comum, que ela mostra esse desnível da base, que seria da planície, e do planalto. Então, seria essa diferença, né? Essa área de desnível de um ponto para outro. Isso é uma área escarpada, né? É uma área de declive, que nós costumamos falar. Ok? Então, sigamos. Então, de novo, gente, a gente tem o mapa da América do Sul. Eu estou colocando esse mapa aqui mais detalhado em relação ao mapa anterior, porque é um tipo de conteúdo, né, em relação a relevo que cai muito mais no vestibular. O que acontece? Então, lembrando aqui da América do Sul, né? Temos aqui a Colômbia, Venezuela, temos aqui o Chile, Peru, Bolívia, né? Temos muitos países e o maior deles, né, de longe, é o Brasil, certo? Bom, a partir daí a gente tem alguma série de classificações. Quando a gente fala de relevo, planaltos, planícies, depressões, não tem só 3 classificações. Essas classificações vão se ramificando para vários tipos. E qual a classificação que é mais usada hoje em dia nos vestibulares? A classificação de Jurandir Ross. Quem que é Jurandir Ross? Jurandir Ross, ele é um professor de geografia da Universidade de São Paulo, que ele foi aluno de Aziz Absaber e ele pegou todas essas ideias, os conceitos e propôs, nos anos 80, um novo mapa, que é um mapa conhecido como mapa de relevo, ou mapa geomorfológico de Jurandir Ross. Como é que esse mapa está classificado? Qual é o critério? Porque sempre a gente tem que se perguntar isso. Quando a gente vê um mapa de classificação, um mapa temático, que nada mais que isso, mapa temático ele vai classificar, dividir lugares. Ele vai dividir, trazer um critério. Esse critério, em termos gerais, a gente pode definir como um tema. Qual vai ser o tema, qual vai ser o motivo que vai fazer ele classificar. Então, seria mais ou menos uma regra. Então, nós temos 3 critérios que o Jurandir Ross fez a classificação desse mapa. Primeiro, a morfoestrutura. Olha só, gente, estrutura, que a gente falou anteriormente, é a base. Então, tem a ver com a questão geológica, tem a ver com a questão da formação das placas tectônicas. Morfo é forma, então a forma da estrutura que a gente tem. Então, a origem geológica, certo? Então, pode ser rochas sedimentares, metamórficas, magmáticas. É isso que ele está pensando. Porque dependendo dessa morfoestrutura, eu vou ter uma característica de relevo. Então, por exemplo, se tem uma área de bacia sedimentar, de rochas sedimentares, uma área tropical, tem muita chuva, elas vão ser muito mais facilmente desgastadas do que em outras regiões. Então, você vai ter uma estrutura bastante importante. Ela vai ser mais suscetível, por exemplo, que uma estrutura cristalina. O que é uma estrutura cristalina? É uma estrutura que ela é formada por rochas metamórficas e magmáticas, então ela é muito mais rígida. Né? Então, ela é menos suscetível à erosão do que uma rocha sedimentar. Então, o tipo da rocha é importante.
nós temos aí o paleoclima. Então, é o clima antigo, o clima que foi formado, essa estrutura também. Um exemplo, se a gente for no interior de São Paulo, pegar Castelo Branco, a gente vai chegar em algumas regiões que nós temos paredões de arenito, que eu já mostrei em aulas anteriores. E eles demonstram que essa estrutura ela se formou em período que São Paulo fazia parte de um grande deserto, né? Então, isso tem uma relação muito grande com o clima anterior, que é um clima muito árido, que não é mais assim hoje em dia. Hoje em dia nós temos um clima tropical, certo? Então, o paleoclima é um ponto importante também. Nós temos aí o morfoclima, que é o clima atual. Então, ele leva em conta também o clima atual, que nem o exemplo que a gente utilizou agora há pouco. Quando a gente tem um índice de chuvas muito grande em uma região sedimentar, ela vai ter maior poder erosivo do que, por exemplo, se fosse um clima mais seco. A gente pode comparar a região amazônica, onde estou passando o mouse, e a região aqui do sertão nordestino. Aqui a capacidade de modelar o relevo pelo clima vai ser muito maior do que aqui, por conta do fator água, né? A água é muito importante. Então, ele leva isso junto: morfoestrutura, paleoclima e morfoclima. Aí ele separa aqui em 28 unidades do relevo, né? Que a gente pode ver aqui. Então, a gente tem ele vai se dividindo ou em regiões ou no tipo do relevo relacionado com a estrutura geológica. Então, por exemplo, a 23 aqui, ó, planície do Rio Amazonas. A gente tem outra aqui, ó. Primeiro aqui, Planalto da Amazônia Oriental aqui. Também tem outra classificação. Então, aí, por aí vai. A gente tem várias classificações que a gente tem em relação ao relevo brasileiro. Então, a gente tem, por exemplo, planícies em base sedimentar, planícies em outro tipo de estruturas. E aí a gente vai classificando as formas de relevo e chegando aí nas 28 unidades, que são bastante características, né? O que acontece, gente? Quando chega nessa parte, a gente ficava assustado porque acaba tendo aquele problema, nossa, é muita classificação, é muito tipo de estrutura, como é que eu vou fazer isso no vestibular, como é que isso cai? Vamos ter um pouquinho de calma. Como é que isso vai cair no vestibular? Vai cair uma coisa mais ou menos assim. Eles vão cobrar para vocês o chamado perfil de relevo. O que é um perfil de relevo? É como se pegasse uma estrutura, uma região, eu fizesse um corte nela e eu mostrasse para vocês como é que é o modelado desse relevo. Então, é essa característica. Então, por exemplo, ó, pegando esse mapinha aqui, mapinha do Brasil, então você tem um ponto aqui, desse ponto que vai de Roraima até Mato Grosso, né? Passando aqui a região do Amazonas do Pará. Então, o que acontece? A gente tem na região de Roraima, região mais elevada, que aí a gente tem os plantas guianas, né, que separa o Brasil da Guiana Francesa, Suriname, uma região bastante elevada. Não pensem que o relevo amazônico é só planície, tem áreas bastante elevadas, e tem regiões mais rebaixadas. Na Amazônia Central, você tem regiões de depressões, regiões bem rebaixadas, que aí é a Mata Virgem mesmo da Amazônia, né, aquela região da floresta, e próximo do rio do Amazonas e seus afluentes, se chama da planície do rio Amazonas, né, que é outra estrutura, que é uma estrutura de planície. Então, olha, é importante levar em conta este modelado, né? Quando vai indo mais para o sul, a gente tem as chapadas, famosas chapadas mato-grossenses, que são bastante reconhecíveis. A gente vai mostrar logo mais algumas fotos aí para vocês, tá bom? Então é isso que o vestibular cobra, perfil de relevo. Isso é muito comum cair. Outro, ó, que nós falamos do 1 anterior a 2. Nós temos aqui esse corte que vai aqui do litoral nordestino, né, dessa região aqui, entre a Bahia e Pernambuco, se eu não me engano, né, e direção ao interior, e no quarto Maranhão. Então, o que a gente tem aqui? O litoral, aí nós temos um planalto, né, quase lembro um pouquinho da Mara de Serras aqui de São Paulo, mas é o Planalto da Borborema, que tem mais ou menos aí uns 800 a 1.000 metros de altura, né? E a depressão sertaneja, Serra de Biapaba, né? Para quem que gosta de literatura, o Iracema,
ela se passa nessa região, né, que para quem gosta de literatura, quem lembra, Iracema demonstra o conflito dos Tabajeras e dos Tapuias, que são dois grupos rivais, e passa nessa região, né, de Biapaba, bastante importante. Aí depois temos o Planalto de Japala da bacia do Rio Parnaíba, e o Rio Parnaíba. Só uma dica para vocês, gente. Muitas vezes o rio ele é um sinalizador muito importante da onde está situado, porque quando o exercício der para você esse perfil de relevo, ele sempre vai relacionar e pedir que vocês saibam de que região do país está se remetendo. Então, por exemplo, pode tirar tabuleiros litorâneos, tirar todos esses nomes, aí coloca só Rio Parnaíba. Aí você lembra, pô, Rio Parnaíba está nessa região de transição entre o norte e o nordeste, aqui mais ou menos. Logo, ele não pode ser no sul nem no sudeste. Então, isso ajuda muito, gente. Bom, então, o mais importante também que a gente tem, e eu recomendo que vocês estudem essa região aqui, o 3, aqui, ó, 3, que vai do litoral de São Paulo até a região pantaneira, que é no Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem aqui as Serras Paulistas, né? Serra do Mar, o litoral, Serra do Mar, o interior, aí depois a gente tem aqui a bacia do Rio Paraná, né? Que está aqui nos extremos de São Paulo. E continuando aqui, a gente chega aqui na planície do Pantanal Mato Grossense. Então, ou seja, a forma do perfil de relevo ela é um indicador importantíssimo para você saber da onde está se falando. E isso é um tipo de coisa que costuma cobrar bastante no vestibular. Então, é uma coisa que eu sempre recomendo em sala de aula, gente. Estudem com Atlas. Atlas ajuda muito. Então, isso vai fazendo que vocês decorem aos pouquinhos os lugares. Sempre tem essa dificuldade de saber, né? Onde fica o Mato Grosso, onde fica o Acre, onde fica Roraima. Rondônia e Roraima, nomes muito parecidos, confunde muito. Mas quanto mais vocês estudarem com o Atlas, fazendo exercícios, lendo a apostila com o Atlas, aí ajuda demais, ajuda muito. Então, aí era basicamente isso. Gente, só para fechar, vou mostrar para vocês alguns tipos de relevo, mas eu queria que chamar muita atenção do seguinte: isso são tipos de relevo do Brasil. Por que essa escolha? Porque é o que mais cai no vestibular em relação a relevo. Uma grande parte, muito mais que a metade das questões, cobram muito mais feições de relevo brasileiro. Aí tem uma vez ou outra que cobra o relevo da Rússia, da Noruega, mas isso eu recomendo que vocês estudem à parte, mas não se foquem tanto. Se foquem mais no Brasil, que isso é mais importante em nível de vestibular. Não só o Enem, mas a FUVEST, a Unicamp, a VUNESP, por aí vai. Então, nós temos primeiramente aqui as falésias, desculpa, as falésias não, falésias é o próximo. As cuestas, que é uma estrutura aqui, ó, retilínea na região aqui superior, no topo. Ela tem uma escarpa muito retinha, que vocês estão vendo aqui, né? E a gente tem, assim, um declive na região de trás, essa parte aqui bem suave. É como se formasse um triângulo aqui, ó. Aqui na região desse desnível que a gente está aqui, né? E a gente tem aqui a parte superior que ela vai declinando bem devagarzinho, e a gente tem aqui a base, a parte mais abaixo aqui dessa estrutura da cuesta, tudo bem? Então, ver um tipo de relevo desse, que é muito comum de Botucatu, né? As cuestas, tem as chamadas cuestas de Botucatu, são muito famosas, né? Tem muito característica. Essa foto aqui basicamente é uma coisa de Botucatu e ela mostra muito bem as características dessa região. Bom, tudo bem? Então sigamos. Aqui nós temos outra imagem belíssima, né? As falésias, que elas são áreas mas basicamente retas, né? Formadas muitas vezes por rochas sedimentares e elas têm um paredão, né? Que elas vão sendo desgastadas pela erosão marinha, né? Ou que a gente pode chamar de abrasão marinha, né? Então, a gente tem aqui, estão vendo aqui os fragmentos, eles são destruídos aos poucos pelas ondas do mar. As ondas do mar vão lá, vão corroendo essas rochas e formando essas estruturas bastante interessantes, né? A gente está vendo aqui.
Bom, outra estrutura muito comum também são chapadas, né? Chapada dos Guimarães, que nós falamos agora há pouco, fica lá no Mato Grosso, Chapada Diamantina, que é essa estrutura muito bonita, a gente chama de relevo em mesa. Então, assim, por que relevo em mesa? Pense na forma de uma mesa, né? Você tem a forma aqui e a parte retilínea para os dois lados. É essa a forma basicamente de uma chapada. Se você separar essas duas retinhas, né, uma formação sedimentar nelas, basicamente, além de outras estruturas, há muitas interpretações de formação de chapada, mas uma das mais conhecidas que elas eram base, elas eram fundo de antigos oceanos ou lagos internos, que depois, com o processo de epirogênese, que nós falamos na primeira aula, né, no soerguimento, deixam elas expostas na superfície, né, e os processos erosivos fazem o resto. Então, a gente tem essa formação aqui linda, maravilhosa, que são as chapadas, né, no Brasil. Restinga, que é outra formação de relevo muito importante, né? Ela é muito comum em áreas litorâneas, onde você tem o solapamento, né? Você tem a agregação de areia da praia, que ela é endurecida, forma como se fosse um banco de areia, né? Então, a gente tem aqui um exemplo que vai se formando essa acumulação desses bancos de areia e vai formando como se fossem lagos naturais, né? É, não totalmente um lado, porque está tudo fechado, todos os lados, mas tem que ter uma grande parte aqui ocupado todos os lados, que aqui é a Lagoa do Patos, no Rio Grande do Sul, é um grande exemplo. Então, toda essa extensão aqui que a gente vê, ó, por satélite, é aqui uma restinga. Tudo bem? Beleza? Então, aqui continuamos. Outro exemplo também são ilhas fluviais, que são ilhas formadas na acumulação de sedimentos levados pelos rios, né? Esse mapa aqui da região aqui norte do Brasil, e aqui a gente tem aqui uma grande ilha formada, né? A Ilha do Marajó, que é formada nessa região do Pará, né? Além de outras ilhas, uma ilha gigantesca. Ela é quase tamanho do Espírito Santo e tem muito atividade pecuária nessa região, né? Então são áreas de planícies bastante importantes e essenciais na economia local. Então são formados também por esse transporte de rios, sedimentação desses fragmentos erosivos e formam, né, essas planícies aqui muito bonitas, né? Uma formação bastante interessante também. E temos o Insilberg também, né? Ou Morro Testemunho. Então, assim, vamos fazer um paralelo. Lembra dos icebergs? Os icebergs são camadas, né? São porções, blocos de gelo que ficam dispersos no oceano, no mar, né? Então, tem aquelas formações, às vezes pontiagudas, às vezes não tão pontiagudas, etc. Um Insilberg, que não é a mesma coisa, é uma formação rochosa que ela demonstra que no passado o nível daquela área ela já foi muito maior. Então, olha esse desenho que tem do lado, olha essa parte cinza, seria como essa estrutura aqui de um Insilberg. Por algum motivo, os agentes de erosão, sol, chuva, vento, vão desgastando essa camada superficial, que pode ser uma camada sedimentar mais frágil, mais fraca, ela vai sendo transportada, elevada, e ela vai deixando exposta essa camada de rocha mais resistente à erosão. Então, a gente chama isso de exumação. Sabe quando fala, por exemplo, vai exumar um corpo? O corpo está enterrado, você vai tirar das partes mais profundas e trazer para a superfície. Aqui é a mesma coisa. Então, nós chamamos essa estrutura uma estrutura exumada. Ou em Silberg, ou um morro testemunho. Por que morro testemunho? É como se fosse uma testemunha, é o que ficou de um passado onde essa estrutura rochosa, onde essa estrutura de relevo era muito mais elevada, esse nível. Beleza? Por fim, nós temos o processo também muito interessante, como a erosão eólica, ou seja, dos ventos, ela pode ser bastante significativa também, e ter formas de relevos muito interessantes. Essa aqui é uma forma muito comum no Parque de Vila Velha, lá no Paraná, onde mostra uma feição que a gente tem essa feição chamada de cálice, né? Parece um cálice. E ela é formada através do vento que vai batendo e quebrando essas estruturas e formando essas feições aqui. Por que ela fica assim, ó?
Porque provavelmente as rochas que tem aqui é muito mais resistentes das que caíram aqui dos lados. Então, você essa formação em cálice, que é muito interessante. Eu só fazendo um paralelo, tem a cachaçinha chamada Vila Velha, que é um paralelo aí geológico e geográfico desse parque de Vila Velha no Paraná, tá bom? Não fazendo comercial de nenhum tipo aqui, é só para a gente relacionar, para fazer essa relação aqui. Bom, gente, era isso nessa aula que demonstra esses pontos com vocês. Basicamente, a gente falou os pontos mais importantes em relação à geografia física. Eu vou dar continuidade de clima, mas provavelmente vou fazer uma aulinha extra de falando sobre recursos naturais, tá bom? Mas essa aulinha vai ser um pouco mais para frente. Provavelmente a próxima aula será de atmosfera e fatores climáticos, tá bom? Vejo vocês na próxima aula e até mais. E tenham uma boa vida.